Neemias capítulo 2. Mãos que trabalham juntas. É o nosso subtema hoje sobre conexões que edificam. Neemias capítulo 2. Estamos estudando a Bíblia, irmãos, aqui pela manhã. Se você quiser, temos muitas pessoas no grupo. Quiser participar, venha. Estamos voltando ao fundamento. Neemias 2:17 diz assim: Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus lhe tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Então eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para realizar esse bom projeto. Amém, meus irmãos? Deixa essa palavra aberta no nome de Jesus. Mãos que trabalham juntas. Na célula nós falamos a semana passada com quantas lajotas se constrói uma casa. Depende da casa. Se sua casa for uma mansão, e certamente é, mesmo assim é possível calcular. Os matemáticos de plantão, por favor. Se a casa tem 100 metros quadrados, parede tal, dá para saber a quantidade de lajota. Calcular. Na verdade, toda a construção, antes de iniciar literalmente, há todo um preparo antes, para saber a quantidade de ferro, a quantidade de lajota, de cimento, de areia, enfim, tudo isso. De laje, né, Wagner? A laje, se você tiver para bater laje na sua casa, pode chamar Wagner. 10%, né? Essas obras que os irmãos veem por aí, elas demoram um tempinho para começar. Questões burocráticas, administrativas, comer nosso dinheiro, em outras palavras. Mas as pessoas que fazem todos os cálculos, está ali, previsto na obra. Tem a porcentagem do que vai gastar, para além do que está ali, tudo previsto, irmãos. Na obra de Deus também. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus organizado. Tudo para Deus tem um começo, um meio e fim. Um sermão tem uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Deus chama Moisés para um projeto, para construir uma arca, e ele dá o projeto completo da arca. O tamanho, a altura, a largura, o tipo de madeira, como que seriam os animais, a quantidade, o peso, porque teria muitos animais, poucas pessoas, muito peso, o tamanho, largura, tudo proporcional. E Moisés vai fazer toda essa colheita dessa madeira, vai fazer o polimento, o tratamento, para poder organizar e construir a arca. Deus vai construir o tabernáculo. O tabernáculo tem tamanho, tem altura, o tipo de madeira, o tipo de ouro, quem pode tocar, quem não pode, o tipo de tecido, tudo muito organizado. Quem poderia entrar no Santo do Santo, quem não poderia, o tipo de cortina, a grossura, a madeira, o ouro, tudo era muito organizado. Mas toda obra começava
E terminava. Nós vamos terminar no nome de Jesus, meu amor. Começamos a nossa. Tem 5 meses. Em 5 meses, do terreno à laje, reboco, já foi até nosso rim, mas está tudo bem. É isso mesmo. Esse texto em que eu li, irmãos, Neemias, Jerusalém já tinha sido destruída pela segunda vez, invadida. E aí, como você não esteve aqui pela manhã, mas você já sabe disso, o povo de Israel ficou cativo 400 anos na mão de Faraó. Vários, né? 400 anos. Vários. O povo que saiu junto lá do livro de Gênesis, capítulo 37 em diante, que foi parar no Êxodo, não era o mesmo povo. Eram os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, não sei quantas gerações. Portanto, a geração posterior não sabia nada de Deus, absolutamente nada de Deus. Por isso, quando Deus se revela a Moisés, e Moisés diz assim: Senhor, esse povo que está aqui, o Senhor sabe perfeitamente, não sabe nada a teu respeito. E eu vou falar quem é o Senhor. Então, Moisés, fala com eles o seguinte: eu sou quem eu sou. Falou muita coisa, Senhor. O Senhor disse tudo para esse povo aqui, que está na 5ª, 20ª geração, que não tem a ideia de quem é o Deus de Israel. Eu sei quem é o Senhor, porque o Senhor está falando comigo aqui. Eu sei quem é o Senhor, porque eu conheço o Senhor. Mas esse povo que o Senhor quer resgatar para uma terra que manda leite e mel, não conhece nada do Senhor. Por isso, irmão, que esse povo tão obstinado de coração, duro de coração, eles não entendiam nada. Eles estavam cativos 400 anos. Eles viram os pais dos seus pais serem mortos como escravos. Eles só sabiam ser escravos. Tanto é verdade que quando eles são livres, eles falam assim: melhor seria se nós tivéssemos voltado ou continuado no Egito. Porque quem é livre em Cristo sabe que a liberdade traz a consciência de que onde nós estávamos é um lugar de perdição. O melhor lugar é em Jesus Cristo. Eu não desejo voltar, mas a consciência do escravo não liberto é voltar para o lugar da escravidão. Porque eles ainda não tinham entendido quem era Deus. Passa-se a história. Jerusalém é incendiada, destruída. Esse povo que estava construindo uma nova história perde guerras, várias batalhas. Jerusalém é destruída. E aí a destruição dos muros é a destruição da fortaleza. Esse povo está exposto e eles precisavam agora reconstruir. E Deus chama quem? Neemias. Neemias era engenheiro, certo? Neemias era pedreiro, era arquiteto. Ué, mas vai construir? Como que ele não chama? Tem que chamar. Eu chamei um pedreiro, irmão, para construir minha casa. Eu não ia chamar copeiro, não. Ou seja, chega de dar desculpas. Você pode construir muita coisa para Deus, seja pedreiro, pintor, carpinteiro, pastor, seja lá o que for. Sirva a Deus, não é o que você faz, é o quanto que você quer servir. Deus chama um copeiro para construir muros. Em tese ele não tinha competência, mas ele tinha vontade, ele tinha desejo, ele tinha o coração no altar, ele tinha vontade de obedecer a Deus. Se você sair aqui na nosso banners, você vai ver essas paredes lindas, maravilhosas, pintadas. Inclusive o chão também está pintado, o piso está pintado de preto. Com certeza não foi Juarez, foi um meia boca.
Não é sobre o quanto você sabe, é sobre o quanto você está disposto a. Porque tem gente que sabe muito, mas não está disposto. Tem gente que é copeiro, mas pega na colher de um pedreiro e faz. Tem gente que sabe pintar muito, mas não sabe, mas não faz. Tem gente que não sabe pintar nada e tenta fazer. Tem gente que conhece muito da Bíblia, mas a Bíblia não o conhece porque ele não visita a Bíblia. Tem gente que risca a Bíblia, mas a Bíblia não é riscada por ele. Neemias estava no palácio, servindo ao rei, comendo do melhor. E agora Deus fala assim: ô Neemias, vem cá, vem. Ele recebe a notícia de que Jerusalém tinha sido devastada. Quem ama a sua pátria faz tudo por ela. Está na hora de sair do palácio. Está na hora de sair, de comer comida do rei e pegar as ferramentas. Só que, irmão, sair do palácio é sair, de certa forma, da zona de conforto. E nós estamos em construção. Projeta, por favor, minha dupla favorita. Nós estamos em construção, irmãos. Há 3 anos e meio nós estamos em construção. Não são os muros de Jerusalém. Nós estamos em construção de uma visão. Nós estamos em construção de uma estrutura. Mas isso não é feito por uma pessoa. Como até aqui não foi feito por uma pessoa. Por várias pessoas. Pessoas as quais algumas já partiram para a glória. Outras estão por aqui. Outras foram embora. Tudo uma construção de muitas mãos. Aqui é a nossa futura fachada, mais ou menos. Se você perguntar, pastor, quanto que está isso aí? Eu sei. Assim como eu disse há, 2 anos atrás, quanto que seria esse ar-condicionado. E uma pessoa desse altar aqui deu a metade do valor no dia que eu falei, eu sei quanto que é. Eu sei quanto que é essa fachada. Eu sei a medida exata. Não, eu sei porque o Rogério fala. Segunda. Irmãos, essa é a nossa cafeteria. Eu sei também o valor dela. Sei onde ela vai ficar. Se eu não projeto, as coisas não acontecem. Tem uma outra construção. Então, essa é a nossa lojinha que está ali, ó. Lojinha missionária. Os livros, as coisas que nós vendemos ali. Nossa lojinha missionária. Já está ali, ó. Essa semana uma pessoa me ligou assim: pastor, tem um livro tal, tem um livro tal. Eu falei, ó, velho, já está ali. Outro, por favor. Essa é a nossa sala de mídia. Que eu já vejo ela ali, em cima da cafeteria. Com tudo isso aí. Computador. Tá ali. Outro. Ali é aquela galeria linda, maravilhosa. Ali você não vai ver aquela caraça linda do Rogério mais, porque ela vai ser fechada. Pode fechar? Pode passar? Esse é o nosso elevador ou plataforma elevatória que nós teremos. Ali no banheiro da família e de acessibilidade. Já temos um banheiro de acessibilidade e o banheiro da família. Precisamos de uma plataforma elevatória para os nossos idosos ir para um segundo andar. E pessoas como o nosso irmão Edmar com cadeiras de rodas. Já temos até a sala, o lugar, a sala de recepção. Eu tenho valor para tudo, tá? Quiser me chamar depois no privado. Essa é a sala de reunião, lá em cima. A sala em que nós iremos tentar para organizar algumas coisas administrativas. Próximo, por favor. Os nossos banheiros, irmãos. Isso aí é só uma imagem. Vai ficar bem mais bonito. Que eles estão bem, né? Essa é a sala do Acom, ali embaixo, dos irmãos que servem toda semana, todos nós, comunidade.
E já vamos fazer. Essa semana vamos começar a mexer aí. Essa semana já. Tem os irmãos aí abençoando. Esse é o nosso pátio. Queremos projetar toda essa melhoria aqui. Estamos em construção, irmãos. Mas isso não é feito por uma pessoa. Tem mais alguma coisa? Eu acho que não. Isso é feito por muitas mãos. Neemias estava construindo muros que passavam carros por cima. Mas nós precisamos nos mobilizar para fazer as coisas acontecerem. Tem gente que quer que as coisas aconteçam, mas elas não fazem nada para as coisas acontecerem. Fica esperando assim: Deus me envia, Deus me dá a possibilidade. Eu já te dei. Já te dei a força, já te dei a capacidade, já te dei a inteligência, já te dei os recursos. Se move em direção à existência e as coisas acontecem. Neemias passou meses, dias, horas chorando, orando, pedindo direção a Deus. Falou com o rei, levantou e foi construir os muros. Deus está te chamando nessa noite para construir não só muros, mas vidas espirituais. Estamos em construção literal e de uma visão do reino de Deus. Mas precisamos de muitas mãos. Precisamos sair do palácio, porque somos filhos do rei, e o rei vive num palácio. Eu quero te convidar a se colocar de pé agora no nome de Jesus. E eu quero te desafiar nessa noite. Pastor, você já acabou a mensagem, pastor? Então, irmão, só a introdução. Em nome de Jesus, eu quero te desafiar essa noite a ser um construtor, a ser um Neemias. Pastor, eu não sou pedreiro. Pastor, eu não sou carpinteiro. Pastor, eu não sei nada. Eu também não, meu irmão. Mas pegar uma lajota e levar para aqui, eu sei. Encher um carrinho de areia, eu sei. Isso você sabe, pode ser metáfora como pode ser literal. Servir, eu sei. Fazer alguma coisa, eu não tenho aptidão, eu não tenho um dom, eu não sei. Deus chamou um copeiro para construção. Não tinha ninguém ali com competência de construção. Tinha, tanto é verdade que as pessoas que estavam construindo eram pedreiros, eram isso. Você vai ver nos próximos capítulos. Mas por que Deus não chamou esse para liderar? Então, é sobre isso. É sobre disposição, não é sobre função. Agora Deus está chamando você hoje. O teu chamado agora para o altar é entregar tudo a Deus. Entregar o que você sabe. Entregar os teus talentos, a tua habilidade, aquilo que você sabe fazer de melhor nas mãos de Deus. Deus conta com você. Deus conta com todos nós nessa construção. Nós temos um projeto de 5 anos. Estamos no 4º. O ano que vem é o 5º ano. Tudo isso aí e outras coisas hão de ser concluídas. Tudo. Como, pastor? Como disse o nosso querido pastor Mazzoni, está no bolso, nas mãos e na vontade nossa. Então o chamado durante essa canção é: eu quero te convidar, 2 convites nessa noite. Se colocar à disposição para pegar a ferramenta e construir. À disposição para ser fiel ao Senhor em seus dízimos, nas suas ofertas, e entregar ao Senhor. Porque vocês sabem, a nossa comunidade de fé
Graças a Deus, nós somos livres do Estado e só precisamos de Deus e de pessoas dispostas. O Estado não intervém aqui, o Estado não bota dinheiro aqui dentro, o Estado não manda aqui. Só tem um governo, só tem um trono, só tem um Senhor, só tem uma pessoa que direciona e governa com mão poderosa, é o nosso Deus. Então louvemos, adoremos ao Senhor e entregue tudo. Se você quiser consagrar a sua vida, venha também, fique aqui no altar. Eu quero orar por sua vida no nome de Jesus. Rodeado de glória, Aleluia, Deus. és adorado. 24 horas glória os a Deus. serafins cantam, Oh Deus. Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e por os lábios o que o Deus tão grande assim Oh Jesus. viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas no altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas no altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, Oh Deus. estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Aleluia, Meu Pai. Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me desse unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Deus, aleluia, Pai. Diga, então me toca com essas brasas no altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas no altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me desse unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. A glória é tua, tu não és de mais ninguém.
disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente 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 pra tua glória. Glória a Deus. Santo Deus e Pai, exaltado seja de fato o nome do Senhor. Estamos aqui, Pai, para te servir. Ah, Deus, há uma construção, há uma obra no reino do Senhor a ser feita, Pai. E de fato, Deus, o Senhor conta com todos nós. O Senhor é tão grande, tão maravilhoso, que se faz pequeno, Pai, para nos usar. O Senhor nos escolheu nesse tempo, Pai, para fazermos mais, para sermos mais. E exaltado seja o teu nome nessa noite mais uma vez, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Podemos sentar. Neemias vai nos mostrar 3 coisas importantes. Mãos que trabalham juntas. Primeiro, a reconstrução começa quando reconhecemos juntos a realidade. A realidade, irmãos. Verso 17 nos diz, o texto em que lemos: Vejam, estamos vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas. A reconstrução começa quando reconhecemos juntos que tem algo que precisa ser feito. Neemias não saiu do palácio e só apontou, dizendo assim: olha, tem algo para ser feito aí, vocês vão fazendo. Venham, vejamos, olhem, juntos tem algo que precisa ser feito. Eu não sei quanto de vocês sabem, os muros de Jerusalém era a segurança da cidade. Os inimigos, para entrar na fortaleza, na cidade, tinham que destruir os muros. Irmãos, não era muro de blocos de 20, de 10. Era muro de pedras imensas. Construções que demoravam meses e até anos para construir. Vocês lembram quando Jesus chega diante do templo? Ele diz assim que iria demolir, destruir o templo e iria reconstruir em 3 dias. Lembra dessa passagem? E aí os construtores do templo disseram assim: o senhor está zombando da nossa cara? Demoramos quase 40 anos para construir. O senhor está me dizendo que em 3 dias o senhor vai reconstruir? É claro que Jesus não estava falando daquelas pedras, estava falando dele, que em 3 dias ele iria voltar. Mas eles fazem uma fala interessante. Eles estavam demorando 40 anos para construir um templo. Os muros de Jerusalém era algo grande, irmãos. Era para cercar uma cidade. Imagine construir os muros para cercar Guarapari. Que não dava, né? Mas tudo bem. Muros imensos. As pessoas que tentam... Nós não fazemos isso, porque nós somos crentes, graças a Deus. Eu vou tomar água para falar sobre isso.
Nós não passamos as fronteiras dos nossos, né, dos amigos aí, dos irmãos americanos, né? Do México, pessoal que faz essas coisas. Crente não faz isso, algumas pessoas fazem essas coisas. E entra no outro país de forma ilegal. Mas as pessoas que fazem essas coisas, eles fazem, irmãos, por muros imensos, colocam a vida em risco. O presidente atual, né, americano, e antes desse mandato anterior, ele tinha refeito alguns muros. E não é coisinha assim não, irmãos, é coisa assim de outro planeta o negócio. Mas a gente consegue transpor aquilo, passar por lá, enfim. Mas eram muros melhores do que esses ainda, construindo em Jerusalém. Olha que loucura. Só que não era um trabalho de reconstrução de uma pessoa. Era uma nação inteira que estava desprotegida. Então Neemias convoca todo o povo. Ele diz assim, a expressão é estamos, assumindo responsabilidade coletiva. Liderança saudável não aponta dados. Ele cria consciência de que precisamos fazer coletivamente. Eu sempre digo isso. Jamais vou fazer coisas grandiosas aqui sozinho. Porque se está fazendo só, não é grande. Ninguém faz nada grande só. Ninguém. O cara mais rico desse planeta hoje, ele precisa de pessoas. Ele pode até criar robôs, mas ele vai precisar de gente para criar esses robôs. Ele pode ter muito dinheiro. Ele pode ter agora até comprar estrelas. Mas ele vai precisar de gente para fazer alguma coisa. Sozinho não tem como. Para fazer a gerência de todo o dinheiro dele, ele vai precisar de gente para fazer isso. Na casa dele vai precisar de gente para limpar o chão dele. Vai precisar de gente. Ninguém faz nada sozinho. Grande só. E o que é interessante é que Deus chama pessoas comuns. Um Deus extraordinário chama pessoas comuns. Eu e você. Há alguns anos atrás, para você ser missionário, você tinha que necessariamente ir para uma escola, né? Escola de missões, escola teológica, tal, tudo isso, para ir. Hoje, qualquer pessoa, todos os tipos de profissões, pode ser um missionário da junta, por exemplo. Pedreiro, pintor, médico, carpinteiro, engenheiro, enfim, qualquer pessoa pode ir. Os radicais. Porque em lugares que não podemos entrar diretamente, essas profissões gritam de necessidade e usamos dessas profissões para fazer missões. Todo mundo pode ser um missionário, no campo literal lá, como aqui. Você pode colaborar construindo, porque nós fazemos isso juntos. Segundo, a obra avança quando a visão se torna em uma ação coletiva. A obra vai avançar, a construção vai acontecer quando fizermos isso coletivamente. Verso 18 do texto em que li, por favor, abre aí. Também lhes contei como Deus me tinha dito e sido bondoso comigo, e como o rei tinha dito. Então, parte B do versículo 18. Eles quem responderam? Quem respondeu? Quem? O povo, isso aí, todo mundo respondeu agora. O povo respondeu. Todo mundo respondeu, o povo. Sim, vamos começar a reconstrução. E a igreja de Merim fala o quê? Ajuda a pregar aí, irmão. Vamos lá, vamos de novo. Aí o povo daquela época, eles responderam, sim, vamos recomeçar a construção. Amém. Amém. A obra avança quando a visão se torna uma ação coletiva. O povo, eles entenderam que eles precisavam construir. Eles ficaram assim, Neemias, mas eu não sei o que fazer, Neemias. Neemias,
pedreiro, eu não sei pegar uma ferramenta dessa. Você sabe o que é isso? Calma, não responde, não. Você sabe o que é isso, Renan? Isso aqui na sua mão é impressionante. É melhor, eu acho bom. Irmãos, eles tinham ferramentas, não a trincha, Renan, trincha, não a trincha. Eles tinham ferramentas. E o texto é tão profundo mais à frente que, enquanto eles estavam com uma trincha, no outro lado eles estavam com uma espada. Porque toda vez que você está tentando construir alguma coisa, tem sempre alguém para tentar destruir. Todo projeto de Deus é assim. É de Deus, irmãos. Tem oposição. Começa na minha e na sua casa. Começa aqui. Começa em todos os lugares. É de Deus, vai ter oposição. E dá glória a Deus por isso, tá? Está indo tudo muito bem, está tudo muito tranquilo, tem dinheiro entrando, a obra está acontecendo, os muros estão sendo construídos, a fachada da igreja, nós compramos esse terreno aí de R$1 milhão, está tudo tranquilo, tem dinheiro de sobra. Desconfie. A minha família está voando, pastor, nas asas do Espírito, só vitória. Daqui a pouco sua esposa vai perguntar: quem é essa Vitória? Entendeu, né? Acho melhor eu pregar, porque... Gostou, né? Só vitória... Não, irmão, não existe isso no reino de Deus. Tem oposição. O povo construindo o muro e do outro lado segurando uma espada. Olha, eu fico tentando imaginar essa cena. Nem profissional da área eles eram, construindo e ao mesmo tempo segurando espada. E mais, irmãos, tinha um outro grupo de irmãos na frente deles, protegendo. Eita, isso dá até para falar mistério, irmãos, mas eu vou ser expulso da igreja. Não tinha uma equipe de irmãos criticando, tinha uma equipe de irmãos protegendo a visão, protegendo a construção. Vamos, disseram todos eles, e se encheram de coragem, verso 18b, para a realização desse bom projeto. Precisava de coragem. Na obra de Deus tem que ter corajosos. Josué, seja forte e corajoso. Primeiro com Josué, porque você vai substituir Moisés. E Moisés não era fraco não, irmãos. Além disso, Moisés, seja forte e corajoso. Você vai pegar um povo... Coitado de você, Moisés. Ô, Josué, eu tenho até pena de você, mas vem, pode vir, que eu estou te chamando para isso. Mas seja forte e corajoso. Até porque, irmãos, Apocalipse 21:7 diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Tem que ter coragem. No reino de Deus tem que ter coragem. Pegar uma obra para começar é certeza de que vai ter Sambalat, Tobias, Gesem, vai ter um monte de inimigos. Mas a obra avançou e avançou e avançou, porque tinha um povo dizendo assim: vamos reconstruir, vamos construir. Mas há uma terceira lição desse texto aqui, extraordinária. O texto diz, o verso 18, a última parte: e se encheram de coragem para a realização do bom projeto. Verso 19 diz assim: quando porém Sambalat, o oficial amonita, o árabe, souberam disso, eles fizeram o quê? Zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo?
essa pergunta e essa parte sobre os opositores para a semana que vem, vencendo a oposição. Mas há algo de extraordinário que você precisa entender na obra de Deus. Para construirmos juntos, você precisa saber que esse é um bom projeto. É um bom projeto. É um projeto feito por um engenheiro perfeito, sem falhas de contagem de metros. É um projeto, irmãos, extraordinários, com medidas perfeitas. Esse é um bom projeto que vai ter ferramentas suficientes. Não vai faltar recursos. Não vai faltar dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Não vai faltar mão de obra, ainda que algumas pessoas venham ser oposição. Esse projeto vai ter começo e vai ter fim, porque é um bom projeto. Você sabe em quanto tempo foram construídos os muros de Jerusalém? Por Neemias e os seus amigos. Capítulo 6, verso 15, te responde essa pergunta e eu concluo. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. 52 dias, o que demoraria anos. Era muita gente trabalhando, irmãos. Era muita gente envolvida. E não era assim, vamos parar para descansar uns 2 meses? Não, até porque não foram nem 2 meses para construir. Precisamos construir. Porque daqui a pouco os inimigos vão vir novamente para tentar destruir a nossa cidade. Então a gente tem que estar preparado. Tem pessoas passando pela vida achando que é um parque de diversões. Há uma guerra espiritual, irmão, tentando nos devastar a nossa alma, destruir a nossa alma. E às vezes brincamos de vida cristã, ou pela vida mesmo. Em 52 dias os muros estavam prontos, a cidade protegida, e qualquer pessoa que tentasse invadir Jerusalém não conseguiria mais. Porque Deus escolheu um copeiro. Mas um copeiro com um coração na visão. Um copeiro com um coração na obra. Um copeiro disposto a ir construir. Porque provavelmente no dia em que eles colocaram aquela faixa de inauguração, a metáfora, né? Aquela faixa de inauguração, e eles chamaram a imprensa para tirar foto, provavelmente naquela grande foto de inauguração tinha algumas pessoas que não colocaram a mão na massa, mas apareceram na foto. Talvez Neemias não quisesse nem aparecer. Porque é assim, depois que tudo está dando certo, depois que está tudo bonitinho, eu contribuí, né? Eu sou daquela igreja. Eu estou lá. Mas quando o barco está entrando água, os ratos pulam fora. Mas quem construiu o barco fica, porque sabe que o capitão
só está descansando um tempinho, só um tempo. A pergunta final é: nesta grande obra, quando a fita for colocada, que eu não sei quando vai ser, quem seremos nós? Quem vai ser você? Porque a obra já começou, ó, há mais de 2000 anos. E ela está aí. E ela conta com você. Feche seus olhos no nome de Jesus. Pai Santo, Senhor que estás nos céus, ó Deus, eu sei, Pai, que de fato somos limitados e que muitas vezes, Senhor Jesus, nós usamos de justificativas, de desculpas, mas permitas, Pai, que nós sejamos como Neemias. Passou dias buscando a direção do Senhor, jejuando, orando, e por fim ele disse: eu vou fazer esse bom projeto. Nessa noite, Pai, estou aqui, Deus, com muitos irmãos, amigos nessa noite, que talvez tenha começado algum projeto na sua casa, começado, Deus, uma construção espiritual, e em algum momento da vida parou, pelo cansaço, pela fadiga da vida, pelas lutas da vida, e já pensou até em desistir. Desistir, Senhor Deus, da vida, desistir de uma vida com Deus, desistir de um grande projeto que o Senhor deu. Mas nessa noite, Pai, ó Deus, que o Teu Espírito Santo mova os nossos corações, o coração da Tua igreja, dos nossos irmãos, dos nossos amigos nessa noite, para que cada um venha dizer: eis-me aqui, Senhor Deus. Eu quero ser um construtor, eu quero ser uma pessoa que venha de fato lutar e batalhar, Deus, por um projeto maior, a Tua obra, a Tua casa, esse espaço, a minha família, o meu trabalho, os meus sonhos. Que o Senhor venha nessa noite, Pai, restaurar os corações, restaurar vidas, restaurar sonhos, Pai. Ah, Deus, assim como o Senhor restaurou Jerusalém, restaura os nossos corações, Pai. Eu tenho certeza que nessa noite, o Teu Espírito Santo, Deus, está neste lugar, está em cada coração, porque Ele está aqui, Deus, nos persuadindo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Refaz, reconstrói corações nessa noite, famílias, Pai, no nome de Jesus. É a minha oração, que eu oro por Ele e para Ele são feitas todas as coisas, pois a Ele a honra, a glória e o louvor. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe. Eu quero pedir às mulheres, se colocassem de pé, por gentileza, todas as mulheres. Irmão, dá uma olhadinha aí, homens. Graças a Deus, né? Se hoje essas mulheres tivessem ficado em casa, entendeu, né? 80% não estaria aqui. É sobre isso. Deus deu às mulheres habilidades as quais só Ele tem. E uma delas, principalmente dela, é gerar vida. Ele cria, mas gerar mulheres. Que esse dia e tantos outros, né? Que Deus continue abençoando vocês. Nós sabemos ao longo da história o quanto que as mulheres sofreram para ter o seu espaço no mercado de trabalho, na vida social, na igreja. E hoje
80%, 90%, de quase todas as igrejas espalhadas nesse país e no mundo são as mulheres. Se você subir agora no ministério infantil lá, das, sei lá, 20 pessoas, 15 pessoas que estão servindo, mulheres. Mulheres. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. A luta é longa, é dolorosa, é difícil ainda somos um país, um mundo bem centralizado nas figuras masculinas, mas Deus deu missões ou uma missão honrosa para vocês, que é nos suportar. Essa aí, meu filho, você vai levar pro resto da vida, e chega lá você fala com o papai, tá bom? Alguns é leveza total. Outros nem tanto. Mas que Deus abençoe a vida de vocês. Gostaria muito de dar um presente para vocês, mas os maridos de vocês vão dar presente hoje. Vão levar vocês aqui para a cantina. Vai dar um presente para vocês. Depois sair daqui da cantina, a porta vai ser fechada e vai levar direto aqui vocês. Os homens vão sair primeiro e fazer isso. Depois eles vão sair daqui, vão levar vocês no açaí, ali embaixo, tá? Os homens vão fazer isso. Amém, homens? Eles confirmaram, amém, assim seja. Então pode cobrar isso. A cantina e depois o açaí. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Deus. Mas quem está nos visitando pela primeira vez, por favor, levante a mão, por gentileza. Vocês vão receber uma lembrancinha. Tem 2 jovens aqui, tem esse casal abençoado, está na nossa célula essa semana, que estão aqui. Deus abençoe. Continue a mão assim levantada, que vocês vão receber uma lembrança de gratidão ao Senhor Deus. São 2 aqui, tá, Beth? Elizabeth. As 2 jovens. Deus abençoe. Tá bom? Podemos sentar. E tenhamos uma semana cheia da presença do Senhor Deus. Eu quero te convidar rapidamente. Quem nunca foi em uma célula aqui, sem constrangimento, mas quem nunca foi em uma célula, levante uma de suas mãos, por favor. Nunca foi em nenhuma das nossas células. Levante sua mão, por favor. Tem algumas pessoas. Amém. Podemos abaixo. Deus abençoe, tá? Está convidado a ir para a célula alfa, tá? Pode ir na célula alfa, é aqui, pertinho aqui na pracinha. Somos uma igreja em célula. Quer saber mais sobre o que é isso, que esse pastor só vive falando sobre isso? Então aqui o Acom vai te explicar. Tem líderes de célula aqui também. Aqui no nosso corredor, fala sobre isso. Participe conosco e vai ser bênção no nome do Senhor Jesus. Eu sempre tenho um monte de aviso, irmão. Não gosto de fazer isso, mas eu preciso. Dia 14, sábado agora, nós temos um seminário extraordinário.